Boa noite, meninas! Aqui estamos para o nosso último dia da semana de oração. Foi um prazer muito grande estar aí esses 4 dias com vocês. Agradeço, viu, amiga Júnia? Muito obrigada pelo desafio. Confesso que no início eu fiquei assim meio receosa porque eu não tenho muita intimidade com as câmeras. Mas, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus e Salvador, consegui cumprir o desafio, né? Isso é o mais importante. Muito obrigada a você que assistiu, muito obrigada a você que compartilhou, muito obrigada a você que ainda vai assistir, que ainda vai compartilhar. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja sempre muito abundante na nossa vida e que nós possamos cada dia mais trabalharmos para termos saúde emocional. O objetivo dessa semana, sem dúvida, é fazer com que as nossas vidas elas sejam mais edificadas na presença de Cristo, que a nossa saúde emocional, que ela fique cada vez melhor. E o nosso último tema, quem que você pensa que é o nosso último tema? O nosso último tema é não olhe para trás. É isso aí. Olhar para trás, ficar focada no passado, tem sido um problema emocional para muitas mulheres. Olhar para trás, esquecer o presente, ficar achando que só o passado que foi bom, ou ficar lá no passado só remoendo os erros, o que não deu certo, é algo que prejudica o nosso presente e, consequentemente, o nosso futuro também. Então, à luz da palavra de Deus, nós estaremos compartilhando aqui de reflexões que a Bíblia nos orienta a não ficarmos presas ao nosso passado. O passado já foi, já passou, tá lá, ele não volta, então a gente não pode estar voltando no passado para mudá-lo, mas o nosso presente, ele pode ser transformador em relação ao nosso futuro. Então vamos refletir sobre isso mais uma vez, não podemos estar sozinhas, por isso feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Deus amado, mais uma vez, Senhor, nós iremos abrir a Tua palavra e queremos adquirir, ó Pai, conhecimento, sabedoria, não de homens, mas dos altos céus. Por isso pedimos, Pai, bondosamente, que o Teu Espírito Santo venha sobre mim, para que, ó Pai amado, eu não fale de mim mesma, Senhor, mas que eu seja totalmente direcionada por Ti. Peço, ó Pai, uma bênção especial sobre cada uma das Tuas filhinhas também, Senhor, que estão assistindo esse vídeo agora, daquelas que irão assistir futuramente, ó Pai, que não importa o momento, meu Deus, que as Tuas filhas tenham contato com essa mensagem, que a mesma seja transformadora, ó Pai, na vida de cada uma de nós. Fica conosco, ó Deus, que o Teu nome seja mais uma vez honrado, exaltado e glorificado, ó Pai, e que eu seja diminuída, Deus, sempre para honrar o Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. E o nosso texto base está na história mais conhecida quando a gente fala de olhar para trás. A mulher de Ló. Tem musiquinha infantil, né, que fala olhou para trás, virou o quê? Todo mundo sabe. A mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Onde é que está esse texto? Está lá em Gênesis, no capítulo 19, no versículo 17, diz assim: Assim que os tiraram da cidade, que os anjos tiraram a família de Ló, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás. Nem pares em nenhum lugar durante a tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres como os demais. E no versículo 26, o que é que acontece? Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente foi transformada em estátua de sal. Ser transformada em estátua simbolicamente em nossa vida, quando nós ficamos olhando para trás, significa que nós iremos estagnar, significa que nós iremos ficar acomodadas, prostradas em alguma situação, quando não é ali que Deus nos quer. Deus não queria que a mulher de Ló virasse estátua de sal. Deus não queria que a mulher de Ló ficasse plantada no lugar onde ficou. Mas ela olhou para trás. Ela olhou para tudo que tinha deixado, para tudo que tinha vivido naquela cidade. E ela sentiu vontade de que ainda permanecesse lá naquele lugar. Muitas vezes o inimigo ele tem trabalhado na nossa mente, fazendo com que a gente sinta saudade da época que nós não servíamos ao nosso Deus. Tem um ditado aí que é muito usado em contexto errado, quando diz assim: eu era feliz e não sabia. Não, nós não éramos felizes e não sabia
quando nós não tínhamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe felicidade longe de Jesus, não existe felicidade duradoura, permanente, verdadeira longe de Jesus. Então, se nós vivíamos longe de Jesus, nós jamais podemos dizer que éramos felizes e não sabia. Porque felizes somos agora que conhecemos Jesus, felizes somos agora que temos a oportunidade de, mesmo em meio às dificuldades, saber que não estamos só. Então, muitas vezes, esse olhar para o passado vai ser muito prejudicial. Por quê? Porque quando olha para o passado, para ficar comparando com o presente e achando que o passado era melhor e que o presente é o pior, e esquece de viver o presente, esquece de cuidar da vida em vários sentidos no presente, isso é muito ruim. Então, outras pessoas, elas ficam presas ao passado, naquilo que erraram, naquilo que fizeram de errado. Vem a questão do perdão, que a gente viu no primeiro dia. Não se perdoam pelas coisas erradas que fizeram e ficam presas lá no passado, com mágoa de pessoas que lhes feriram, que fez mal, e isso é muito ruim. Então, na jornada, quando nós estamos na nossa jornada aqui, rumo aos nossos objetivos terreno, rumo, acima de tudo, a nova vida, a vida eterna ao lado de Jesus, é para frente que nós temos que olhar. E tem outro texto aqui que eu separei para ler com vocês, que está em Filipenses, se você quiser conferir agora, se você quiser conferir depois, está em Filipenses no capítulo 3, é um texto também bastante conhecido, capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 13 e 14, que diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão diante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então aqui Paulo ele diz que o nosso grande objetivo é avançar para as coisas que estão diante de nós. O que é que nós mais almejamos que está ali prestes a acontecer na nossa vida? É a vida eterna ao lado de Jesus. Esse deve ser o nosso grande objetivo aqui na Terra. E se nós ficarmos presas ao passado, as coisas que aconteceram, que deram certo, tem gente que vive também uma vida de ilusão. Porque no passado eu podia fazer isso, podia fazer aquilo e agora eu não posso. Passou, tá lá. Vamos em busca de novas oportunidades, vamos em busca de novas estratégias e entender que Deus, ele tem a capacidade de fazer nova todas as coisas. Inclusive, a nossa vida, mudar a página da nossa vida, reescrever a nossa história se preciso for. Então, nós não precisamos ficar com os pés lá no passado, precisamos avançar, olhar para o passado, às vezes é necessário apenas no intuito de analisarmos onde que nós erramos, para que não venhamos a cometer o mesmo erro, mas não olhar para o passado para querer ficar escrava dele. Isso é muito prejudicial para a nossa saúde emocional. E um outro texto também, está aí também em Filipenses, porém no capítulo, deixa eu verificar aqui, nós vamos ver esse capítulo 3, só que nós iremos ver outros versículos aqui, deixa eu ver aqui, Filipenses 3, a gente vai ver o 12 aqui também, que diz assim, a gente leu o 13 e o 14, e o 12 diz assim: não que eu tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo que também fui alcançado por Jesus Cristo. Então, veja que ele diz assim, que ele não alcançou tudo que ele almejava, que ele não é perfeito. Então, a gente tem que entender que aqui na vida nós não vamos conseguir atingir todos os nossos objetivos e ser plenamente realizado em todas as áreas. Mas a gente continua avançando, a gente continua ali buscando ao Senhor e entendendo que o que vai nos completar de maneira melhor possível, não é ter todas as nossas áreas ali, estou plenamente realizada, mas é que em todas as áreas da nossa vida Jesus se faça presente. Essa é a grande realização da vida de um ser humano, porque o sucesso maior que nós podemos ter estou enfrentando dificuldades no trabalho, não estou plena no trabalho, mas eu estou com Jesus. Estou enfrentando dificuldades na família, não estou tendo a família que eu queria, mas Jesus está na minha família. Então, é isso que vai nos fazer feliz de fato. E não uma suposta felicidade, plenitude em todas as áreas, né? Depois nós vamos ver outros dois textos do que Deus quer realmente pra gente, do que Ele
quer que aconteça na nossa vida, e nós devemos confiar nos planos do Senhor. Os planos do Senhor para nós, eles são infinitamente melhores e maiores do que tudo aquilo que a gente pode imaginar. E planos não é para lá, para o passado, o plano é para o futuro. Então eu não tenho que ficar presa às coisas do passado, eu tenho que, com Deus, caminhar para o futuro que Ele tem para mim. O que é que Deus almeja para a minha vida? Eu quero viver os planos do Senhor. Então é assim que nós devemos proceder. Eu separei aqui, como eu falei, nessa semana nós estaremos vendo aspectos práticos e nós vamos ver aqui agora algumas dicas, algumas sugestões daquilo que nós podemos fazer para que nós estejamos aqui seguindo o conselho de Paulo, avançando para o alvo e não ficando presas ao passado e virando estátua de sal, ficando acomodadas a uma realidade que não é o que Deus quer para nós. O primeiro passo é: crie uma lista de objetivos. Agora, cuidado, essa lista ela tem que ser tangível, tem que ser algo que você consiga concretizar. Nós não podemos colocar objetivos que estejam além daquilo que a gente dá conta de fazer. Então, nós temos que traçar objetivos, sim, mas objetivos que nós possamos, com a graça e poder do nosso Senhor Jesus, realizar. E objetivos para todas as áreas. Vamos lá, na minha área familiar, o que é que eu quero? Quem sabe alguém que quer ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ter um filho. Quem sabe alguém que não é casada ainda e quer constituir família. Eu quero casar segundo a vontade do Senhor, eu quero que Ele providencie um homem segundo o seu coração para constituir uma família comigo. Eu quero ver o meu esposo, se ele ainda não serve a Deus, eu quero ver o meu esposo, os meus filhos servindo a Deus comigo. Vou colocar isso como propósito de oração e ficar intercedendo junto ao Pai, pedindo, sem desistir diante das dificuldades, sem desistir se eu não ver logo o meu objetivo se cumprir com um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos. São objetivos, nem todos os objetivos eles serão facilmente alcançados. Alguns demoram mais, outros demoram menos. Mas é impossível, por exemplo, pedir para que o cônjuge aceite Jesus como Senhor e Salvador? Claro que não. Esse é um objetivo tangível, um objetivo que a gente consegue alcançar. Então, a gente pode colocar objetivos pessoais na área espiritual também. Eu quero ler a Bíblia, voltar a ler a Bíblia, eu quero concluir a leitura da Bíblia, eu quero levar uma pessoa aos pés de Cristo, eu quero fazer um compromisso com Cristo de não faltar nenhum culto regular da igreja, eu quero fazer o compromisso com Cristo. Quem sabe alguém que tem vontade de pregar, mas não tem coragem ainda, assim como eu era tímida diante das câmeras, você pode ser tímida diante das pessoas. Pede a Deus para poder tirar isso de você. Traça objetivos para a tua vida, em primeiro lugar para a tua vida espiritual, para a tua vida familiar, para a tua vida profissional, para a tua vida pessoal. Sabe qual é o meu objetivo? Vou compartilhar aqui com vocês o meu objetivo para um dos meus objetivos para 2024. Eu quero aprender a nadar. Eu não sei nadar. E eu quero aprender a nadar. É um objetivo. Eu tenho um objetivo. Esse é um objetivo pessoal, uma realização pessoal. Eu lembro que antes de eu tirar minha habilitação, no ano anterior eu falei, não, ano que vem o meu objetivo é tirar minha habilitação. Isso já tem alguns anos lá, consegui realizar o meu objetivo. Outro ano eu falei, não, meu objetivo para o ano que vem é começar a minha pós-graduação. Outro ano, começar a graduação. E assim a gente vai traçando objetivos e com a graça e poder do nosso Senhor Jesus, nós vamos alcançando segundo a vontade de Deus. A gente não pode viver assim sem objetivos, porque a Bíblia, ela não condena que nós façamos planos. Ela condena que nós, pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias estratégias, estejamos tentando atingir esses objetivos. Então, a palavra do Senhor, ela diz assim, o homem faz planos. Então, a palavra do Senhor diz que nós podemos fazer planos, mas a resposta vem de quem? A resposta vem do Senhor. Então, planos, a gente tem que viver o nosso futuro. Jesus já vai voltar, não vai dar tempo para fazer nada. Enquanto Jesus não volta, nós vamos traçando os nossos planos, os nossos objetivos aqui, sempre procurando a direção dele. Então, coloque objetivos. Outro objetivo pessoal, eu quero ganhar peso, eu quero eliminar peso, eu quero, quem sabe, mudar o meu cabelo, eu quero mudar, sei lá, os meus dentes. Coloca os objetivos e o nosso Senhor Jesus, segundo a bondade e a vontade dele, ele nos ajudará a concretizarmos todos os nossos objetivos. Então, faça uma lista de objetivos para o seu futuro. Não deixe o seu futuro sem objetivos. Procure traçar objetivos.
tem que ter meta. A gente não pode viver assim como se o mundo fosse acabar amanhã e não tenho meta para nada. Espiritualmente, nós temos que estar o tempo todo preparadas para Jesus voltar nesse exato momento, descer a sepultura nesse exato momento, porta da graça fechar nesse exato momento. Mas não é porque nós estamos preparadas para a volta de Jesus que nós vamos deixar de fazer os nossos planos aqui na Terra. Outra situação que nós temos que... Outra dica aqui que nós podemos fazer é não ficar comparando a nossa vida com a vida de ninguém. Às vezes a gente fica olhando para o passado, aí fica olhando por exemplo, quem estava fazendo parte da nossa infância, da nossa juventude e que atingiu determinado objetivo e a gente não atingiu, aí aquilo é frustrante. Não se compare para ninguém. Cada uma de nós somos únicas, nós temos realidades diferentes. E às vezes aconteceu na vida da outra pessoa situações que não aconteceu na nossa e somos únicas. Aos olhos do Pai nós somos únicas, então nós não temos que ficar nos comparando com ninguém. Nós não temos que ficar comparando a nossa vida com ninguém e deixando que isso tome conta da nossa mente, nos paralise, nos impeça de ver a grandeza que Deus tem para a nossa vida, aquilo de que grandioso que Deus pode fazer para nós, porque nós estamos de olho só no que Deus está fazendo na vida do outro, ou às vezes não é nem Deus que está fazendo, né? Deus está tão somente permitindo. Então, não compare a sua vida com a vida de ninguém, não fique olhando para trás para comparar a sua vida com a vida de ninguém. Outro detalhe é, quando você olhar para a sua própria vida, lembre sempre, nós não somos perfeitas. Então, nada de ficar com excesso de cobrança. A cobrança, ela é importante? Nós falamos da vigilância, então nós temos que vigiar nossa própria vida, nos cobrar que cada dia mais estejamos nos aproximando mais do Senhor. Mas, em relação àquilo que nós não conseguimos atingir ainda, nós temos que ter muito cuidado com o excesso de cobrança, tanto das pessoas quanto nosso mesmo, porque isso pode trazer um grau de frustração muito elevado. Então, lembra quando eu falei lá dos objetivos? Não colocar objetivos que a gente não consiga atingir. Por exemplo, eu sei que eu não consigo, dentro de um ano, começar e terminar uma pós-graduação que leva 2 anos. Então, eu não posso colocar, em 2024, eu tenho que fazer a minha pós... Meu celular tá desmaiando aqui. Eu tenho que fazer e concluir uma pós-graduação. Não, por quê? Porque existe prazos, existe tempo. Ou então colocar, tô com sobrepeso, eu quero em um mês eliminar 5 quilos. Não, e a tua qualidade de vida, e a tua saúde, onde é que fica? E você vai chegar no final desse período, não vai atingir, vai ficar frustrada. Não, tem que ser objetivos que a gente consiga atingir e sem essa cobrança exacerbada para não nos prejudicar. Nos vigiar sem ficar com essa cobrança terrível de não nos perdoar quando de repente ou porventura nós não conseguimos atingir aquela meta, ainda que seja uma meta tangível, mas por alguma razão pode ser que a gente não consiga atingi-la e nós não podemos ficar desesperadas por conta disso. Outra situação nós precisamos estar o tempo todo orando pelo nosso futuro. O futuro, ele é assim... para quem não morrer, ele vai existir. Então, eu tenho que entender que o meu futuro sem Jesus não dá em nada. A gente precisa entender que se Jesus ele não for o centro do nosso presente e do nosso futuro, quem somos nós? Ninguém. Futuro bom é futuro com Jesus. E futuro com Jesus, ele começa no presente. Então, a busca pela presença de Deus na nossa vida, ela tem que ser diária, ela tem que ser o foco. Olha para o passado só para ver, eu busquei a Deus como eu deveria? Não, então agora eu quero no presente buscar. Eu quero no presente fazer a diferença. Outro detalhe que nós temos que ter, assim, um outro cuidado, é que a gente não vai atingir os nossos objetivos quando nós desistimos facilmente diante dos menores obstáculos. Tem obstáculos que, quem sabe, Deus vai permitir, porque não é realmente o momento daquilo acontecer na nossa vida. Mas tem obstáculos que são tão somente para testar a nossa resistência,
para testar a nossa vontade daquilo realmente acontecer. Então, precisamos pedir a Deus todos os dias que nos dê força para poder vencer os obstáculos. Eles sempre irão surgir na nossa vida. Ninguém vai ter uma vida livre de obstáculos. Ninguém tem uma vida simples, ninguém tem uma vida perfeita. Às vezes a gente fica olhando para o outro e parece que o outro vive num mar de rosas. Não, ninguém vive num mar de rosas. E cada um sabe o preço que pagou para conseguir atingir os objetivos. Então a gente tem que entender que dificuldades, elas farão parte de todos os caminhos que nós escolhermos. Todos. Quem escolhe caminho fácil demais para adquirir as coisas, para atingir os objetivos, não tem a bênção do Senhor nas suas escolhas, porque é com luta, é com dificuldade que a gente consegue aqui na terra alcançar os nossos objetivos. Mas se Deus está na direção, amém, louvado seja o nome do Senhor, porque nós iremos conseguir mesmo em meio às dificuldades. E o que a Bíblia nos diz, o conselho bíblico diante de tudo, desse medo do futuro, dessas incertezas, é nós vivermos o que está em Filipenses no capítulo 4, no versículo 16, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, ela vai atrapalhar o nosso futuro, porque já no presente nós estaremos passando mal por conta dela. Nós não podemos ficar com excesso de passado, mas também não podemos ficar com excesso de futuro. Nós temos que nos concentrar naquilo que a palavra de Deus nos diz assim: basta cada dia o seu próprio mal. Vamos fazer os planos para o futuro? Sim, vamos, mas sem ficarmos desesperadas para que eles aconteçam. Vamos entregar os nossos planos na mão do Senhor. No Salmo 37, ele fala muito sobre isso, fala que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós não precisamos ficar desesperadas para que as coisas aconteçam. E eu gostaria de deixar aqui 2 textos. Um texto que está lá em Isaías, no capítulo 55. Ele fala, eu acho muito lindo esse texto. Isaías 55, nos versículos 8 e 9, que diz assim: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então a gente não precisa ter medo de entregar o nosso futuro nas mãos do Senhor. O passado já passou, deixa ele lá quietinho. Tenha a expectativa para um futuro ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e confiando na vontade dele para nós. E outro texto que eu gosto muito, que muita gente sabe que é o meu texto da Bíblia preferido, que está em Jeremias no capítulo 29, versículo 11, que diz assim: eu sei, o Senhor dizendo, quando o povo estava lá no cativeiro, ele diz para o povo: eu sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que desejais. Outras versões diz: para vos dar um futuro com esperança. A nossa esperança é Jesus. Vamos olhar para o futuro. E assim, o mundo está muito terrível, nós estamos enfrentando muitas lutas, muitas dificuldades, muitas provações, mas vamos sempre lembrar, aqui não é a nossa pátria. Jesus está voltando, ele vai nos buscar. Logo, logo, tudo isso vai chegar ao fim. E nós estaremos vivendo em um mundo perfeito, ao lado do nosso Criador. Então, aconteça o que acontecer, não desanima, não desiste, persevera, busca a Deus, aquilo que eu já falei nos dias anteriores. Busca a Deus mesmo quando você não sente vontade para isso. Luta contra a tua natureza carnal e busca ao Senhor, porque a recompensa é certa e boa. Vale a pena nós confiarmos no Senhor. E não faz nenhum plano sem consultar a Deus. Pega os teus planos, expõe na mesa do Senhor, apresenta para Ele e pede a aprovação segundo a vontade dEle. Com certeza o nosso Pai, Ele vai aprovar tudo aquilo que é para a edificação da nossa vida, tudo aquilo que é para o nosso bem, que é para o nosso crescimento. Deus jamais vai estar impedindo, vai estar nos poldando naquilo que seria bom para nós. Se Ele nos poldar, se Ele nos barrar, se Ele nos impedir de atingir, é para o nosso bem, porque os pensamentos
pensamentos dele são superiores aos nossos pensamentos. Nós não podemos ter medo daquilo que Deus quer para nós, porque nós somos feitura das suas mãos. Ele nos ama com um amor que nós não conseguimos compreender. Então não tenha medo do que Deus tem para você. Não fique lá presa no seu passado. Olha para o futuro. Olha para as coisas lindas que Deus ainda tem para você e eu vivermos. Ele diz que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Se até aqui a nossa vida não tem sido de abundância, não precisamos desanimar, não precisamos abaixar a cabeça, porque em Jesus nós podemos ter uma vida melhor. O meu desejo para você é o mesmo que eu desejo para mim, que a nossa saúde emocional seja dia após dia firmada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele cuide de cada uma de nós, que Ele nos ajude nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, que nós possamos perseverar, crendo sempre que nós não estamos sozinhas. Jesus falou, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus está ao nosso lado. Quando se sentir sozinha, se sentir desanimada, desamparada, corre para o joelho, vai contar para Deus, vai falar, Deus, aqui dentro de mim está com sentimentos que eu não queria estar. Fala para Ele, eu tenho certeza que Ele vai resolver, que Ele vai solucionar, porque Ele não é Deus de longe, Ele é Deus de perto. Muito obrigada mais uma vez por ter ficado conosco nessa semana de oração. O Projeto Ana vai continuar, ele continua lá no WhatsApp com intercessão pela vida dos nossos filhos. E mais uma vez eu digo, se você quiser se unir a ele, entra lá no grupo através do link do WhatsApp. Pode deixar também o seu pedido de oração, o nome do seu filho aí na descrição, nos comentários do vídeo, que nós iremos estar orando por você, estar orando pelos seus filhos. Eu já estou orando por algumas pessoas aí que pediram oração. Que Papai do Céu abençoe o lar de cada uma de nós. Que Ele venha cada dia mais nos ajudar, nos ensinar, nos dar sabedoria para permanecermos em seus santos e retos caminhos. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Pai. Pai querido, Deus amado, nós agradecemos ao Senhor por esses 4 dias, ó Deus, que o Senhor nos deu a oportunidade de refletirmos nas Tuas preciosíssimas palavras. Continua, Senhor, nos ensinando, continua nos admoestando, continua nos corrigindo se necessário for, e nos sustenta com as Tuas mãos, para que jamais saiamos da Tua presença. Toma, Senhor, todos os nossos planos para 2024 nas Tuas mãos, Senhor. Nos ajuda a concretizá-los de acordo com a Tua santa, perfeita e agradável vontade. Por favor, Pai, não nos deixa ter medo daquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajude a confiarmos plenamente no Teu amor por nós. Fica conosco, Senhor. Continua nos abençoando, abençoando os nossos filhos, as nossas famílias. É o que Te pedimos por Jesus. Amém. Um beijo no seu coração e até a próxima semana de oração ou até a próxima mensagem. Agora que eu já tenho coragem, posso outro dia vir aqui e colocar mais uma mensagem. Beijo, fica com Deus.